Boa noite, pessoal. O Lucas deve estar entrando. Cadê o Lucas? E aí, Lucas? Hoje a gente pode sorrir, pelo menos um pouco, no mar de confusões, de coisas difíceis. Programa mais leve, né, Ana? Programa histórico, né? A gente tem hoje falar de Colômbia, falar desse resultado aí, dessa eleição, que a gente ficou, não sei, no primeiro turno a gente ficou meio assim, o que, que vai acontecer? E ver essa vitória aí de Gustavo Petro e Francia Marques é histórica, né? Enfim, É muita, verdade. muita coisa a se comentar. Eu fui cumprimentar o Ivan, né, Cepeda. E aí eu lembrei do nosso último programa de 2021, que foi com o Ivan, naquele dezembro, já no fechamento do ano. Eu achei tão especial aquele programa, né? Quem não assistiu, gente, tá lá na nossa listinha na playlist da Fórum Global no YouTube aí da revista Fórum. Vai lá e vê esse último programa que o Ivan Cepeda é um senador colombiano e a gente já discutia esse ano eleitoral, né? A gente já discutia esse ano de 2022, estava muito tenso ali, né? Consolidando o bloco histórico também, pacto histórico. E para enfrentar essa campanha e, né, ufa. Agora vamos ver a posse, né, Lucas? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, porque esse intervalo aí entre eleição e posse, América Latina sempre é tenso, né? E temos Demais, Ana, convidadas, né? demais. Exatamente. Queria dar então boa noite aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite a Kênia Moreira. Boa noite, Maria Angélica Coldbelli. Queria lembrar a todos e a todas, Ana, que é fundamental para quem está nos acompanhando que deixe o like na transmissão, inscreva-se no canal, para que não perca nada aqui na TV Fórum. E tudo isso é muito importante para ajudar a gente a estar, né, falando com mais gente. Compartilhe o nosso link. Quem puder contribuir com o Superchat também é fundamental. Ou pix@revistaforum.com.br, está ali o nosso Pix. Então, é fundamental. Vou pedir para o Guilherme colocar no nosso chat a entrevista com o Ivan Cepeda, que foi no ano passado, final do ano passado, né? E, Ana, há quem diga que a gente pode ter entrevistado um ministro, né? Vamos ficar de olho aí como é que vai ser. Mas a gente pode ter entrevistado aí que vire ministro, olha só. Verdade, Bom, verdade. queria chamar então Altíssimas possibilidades aí. Queria chamar então para nossa conversa aqui a jornalista Vanessa Martino e a cientista política Marília Close, duas pessoas aí que acompanham, né, que acompanham bastante a Colômbia, né? A Vanessa estava lá, não sei se ainda está na Colômbia, e a Marília também é pesquisadora do Observatório Sul-Americano e está sempre acompanhando também. Quero dar então muito boa noite, Vanessa, muito boa noite, Marília. Boa noite, gente. Sempre um prazer aqui estar com vocês. Boa noite, pessoal. Felicidade de estar aqui com vocês, conversando nesse momento tão feliz para a esquerda latino-americana, para conversar um pouco sobre esse marco histórico que aconteceu aí há alguns dias. Sempre um prazer conversar com vocês e aprender com vocês. Maravilha. Então, duas convidadas que já estão por aqui, né? Quem acompanha o Fórum Global sempre já sabe, já as viu por aqui. Vanessa estava comigo aqui semana passada, inclusive. Tá com frio de novo, né, Vanessa, por aí? Hoje não tá tão frio, mas eu tô comemorando o Ano Novo boliviano. Aí eu falei, não, vou botar essa camisa eu tô boliviana também. Ano 5.530, olha só. Para quem ainda está em 2020, presta atenção. Amanhã eu vou para São Paulo, hein, gente? Tomara que não seja tão frio. Melhorou o clima por aqui. Bom, gente, eu queria então pegar aqui os números finais, né, dessa pré-conteio, né, dessa contagem rápida, que colocou então essa vitória de Gustavo Petro e Francia Marques, 50,44% dos votos, né, 11.280.000 votos, né, uma votação histórica, a maior da história, essa votação que eles obtiveram, né. Rodolfo Fernandes também teve uma votação bem interessante, bem importante, aí, 10.580.000 votos, né. Eu acho que ele chegou a superar o Ivan Duque na última eleição com essa votação, não sei, meninos me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que ele chegou a superar a votação do Ivan Duque. E eu queria começar essa conversa também com um mapinha eleitoral que a Ana passou aqui no chat, a gente estava conversando sobre isso, de como ficou a distribuição geográfica desses votos, né? A gente vê aí
o litoral e a Amazônia mais próximo, aí, votando em Gustavo Petro, e ali o interior, né, com Rodolfo Hernandes. Isso é uma votação, eu estava olhando, né, o percentual de cada região, de cada departamento, é um percentual bem distinto, né? A gente tem algumas regiões que dão 80% para um, 80% para outro. Então, eu queria que vocês comentassem rapidinho, pudessem comentar um pouco sobre isso também, sobre essa distribuição geográfica desse voto e o desafio que isso pode representar para o governo Petro, né? Não sei, Marília, se quiser comentar sobre isso, a gente começar. Bom, pessoal, só para dar alguns pitacos iniciais, assim, acho que, em primeiro lugar, assim, já adiantar que qualquer análise ainda é meio hot take nesse momento, assim, com relação à distribuição regional dos votos, né? Acho que qualquer análise um pouco mais detida leva aí um pouco mais de tempo. Mas acho que um primeiro elemento que eu queria destacar é que alguns cientistas políticos têm apontado que o voto na Colômbia nessas eleições agora de 2022, em alguma medida, se manteve na estrutura de dois blocos, né? Dos bloques, como eles chamam em espanhol, em 2 blocos. Então, se a gente pega a votação de 2016 do plebiscito sobre as Forças Armadas, o plebiscito sobre os acordos de paz com as Farc, a gente pega as eleições de 2018 e a gente pega as eleições agora de 2021, existe uma distribuição comum do voto, ainda que o sentido político dele tenha se movido. Então, quem votou no não em 2016, o não aos acordos de paz, contextualizando um pouco para o pessoal que está nos ouvindo. Quem votou em Ivan Duque em 2018, no candidato uribista, e quem votou agora em Rodolfo Hernandes, em alguma medida está nas mesmas regiões. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria destacar. Acho que existe um deslocamento geral do voto da Colômbia, que sai em alguma medida da extrema-direita, do campo uribista, e que se desloca, esse bloco que vota de forma mais conservadora, se desloca um pouco mais ao centro para essa candidatura que foi uma incógnita, né? De Rodolfo Hernandes, mas ainda assim existe uma divisão, uma polarização, eu não gosto muito dessa palavra, mas existe uma divisão sólida nos votos da Colômbia. Esse é o primeiro elemento que eu queria destacar. E, em segundo lugar, eu queria falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre o deslocamento desse voto conservador. Porque se antes tínhamos um voto que ali nas regiões... o Lucas até mostrou um pouquinho ali no mapa, né? Nas regiões não necessariamente litorâneas, mas mais para o interior, nas regiões mais andinas do país, que votava isso aí, o azulzinho de Rodolfo Hernandes e o vermelhinho de Federico Gutiérrez, que é sobretudo na região de Antioquia, no departamento de Antioquia. Se essa Colômbia mais andina antes votava no campo ligado ao uribismo majoritariamente, isso se deslocou. Há um deslocamento geral do centro político do debate colombiano mais à esquerda. Tanto que é isso, elegemos um presidente de esquerda, o que é fenomenal, e ao mesmo tempo o uribismo não foi para o segundo turno. Então, de modo geral, assim, só para dar o start na nossa conversa, eu queria destacar esses 2 elementos, assim. A maior parte das grandes cidades, das principais cidades, as 5 principais cidades, votaram majoritariamente em Gustavo Petro, e as cidades consideradas médias, pelo menos os dados do primeiro turno diziam isso, votaram em Rodolfo Hernandes. E pelo que eu dei uma olhada agora nesse segundo turno, Gustavo Petro conseguiu expandir ainda mais a sua votação nas grandes cidades. Então, Bogotá, Cali, Barranquilla, enfim, as principais cidades votaram majoritariamente em Gustavo Petro, além da região pacífica. Enfim, que o Pacífico é uma região de hegemonia da esquerda hoje em dia. Acho que a gente já pode colocar nesses termos depois de algumas votações fenomenais. Tanto que tu falou, né, Lucas? Alguns municípios, 80% da população votou na esquerda, da população votante votou na esquerda. Então, enfim, alguns elementos aí para a gente começar nessa conversa, que quero ouvir Vanessa também. Muito bem. Gente, é bem interessante isso que a Marília nos trouxe, né? Essa observação a respeito da sobreposição desses votos. De fato, eu acho que quando as pessoas avaliam que o uribismo foi derrotado, a gente tem um problema aí, porque, apesar de não estar na presidência da República, ainda há uma força forte nesse interior do país. E, bom,
Podemos voltar ao mapa, Lucas? Eu estou meio vidrada nessa coisa do mapa. Bom, como vocês podem ver, então, o centro azul, né? E aí essa parte mais rosada, não sei que cor seria essa, laranja, claro. Essa parte que eles chamam de a periferia colombiana é onde estão as populações negras, indígenas e as ruralidades amazônicas, que fica aqui nessa parte de baixo, né? De baixo à direita é a parte amazônica, ali no canto esquerdo é a parte andina e em cima é a costa Caribe. Bom, então, costa Caribe, zona pacífica, é isso, onde estão essas populações negras indígenas que se mobilizaram em peso para ir votar. Narinho, o município de Narinho, por exemplo, eu acho que foi a maior votação do Petro, teve 80% de voto para o Petro, sendo que na cidade de Córdoba chegou a quase 90%. Assim, foi alucinante. Ao mesmo tempo, regiões, principalmente na costa do Caribe, onde pessoas nunca tinham votado, votaram e aumentaram a participação em até 20% de votos, gente. Imagina, 20% a mais do que no segundo turno. No âmbito geral, a participação em si é de 3% a mais do que no primeiro turno. Mas o segredo da vitória do Petro reside justamente em conseguir mobilizar pessoas, grupos, militância, movimentos para irem às urnas. E como eu falei, gente que antes nunca tinha votado foi e votou. A gente viu imagens muito interessantes de indígenas que se deslocaram por semanas, que se deslocaram, por semanas é exagero, que se deslocaram por dias para conseguir chegar nos postos de votação. Até pelo fato de o voto não ser obrigatório, essa estrutura para a votação é um pouco mais complicada na Colômbia, não é tão garantido, as pessoas precisam fazer um esforço um pouco maior. Filas enormes de pessoas em setores indígenas também votando, aquela coisa alucinante. Então, essa história de o câmbio, a mudança, ela se fez presente nas ruas, ela se fez presente nesses movimentos e nesses rincões do país, nesses lugares onde a população é esquecida. E, por outro lado, né, se a gente pode dizer que em Narinho o Petro teve aí essa votação esplêndida, no exterior, porque na Colômbia, eu não sei se são 26 estados, uma coisa assim, mas aí tem Bogotá, e o exterior é considerado como se fosse um estado também. Então, soma todas as embaixadas e aí coloca como se fosse um estado colombiano. Nos Estados Unidos, Rodolfo ganhou com 80% dos votos. Então, assim, quando a gente viu, e eu fiquei bastante impressionada. Ele foi lá pedir voto lá, né? Foi em Miami, o cara passou o segundo turno em Miami. 63%. Só faltou fazer motociata também. Só faltou. Exatamente. Quando eu vi o primeiro boletim, né, com esses resultados, que saiu com 63% para o Rodolfo, eu falei, meu Deus, mas é isso. Se 80% dos Estados Unidos, que tem uma população super importante, né, de colombianos, se 80% votaram no Rodolfo, não é de se estranhar, então, esse número. Até porque, por exemplo, a Argentina vota mais na esquerda, né, na esquerda colombiana, outros países latino-americanos votam mais na esquerda, mas, de fato, os Estados Unidos pesaram muito aí, o voto dos colombianos nos Estados Unidos foi bastante impactante. Bom, então, sei lá... 80%, né? Foi 80%. 80%. Os dois extremos parece que foram esses. Narinho, de um lado, para o Petro, que está no Caribe, no Pacífico, e Estados Unidos para o Rodolfo. Em termos territoriais, acho que são esses pitacos assim, que eu traria. Deixa eu dar um pitaco também, Lucas. Eu também achei muito interessante essa questão da gente ver geograficamente, né, a evolução do voto. E me lembrou um pouco, Lucas, as nossas análises sobre e Vanessa também, Marília, a gente analisando a votação no Peru, lembra também? A profunda divisão, né, entre Lima, a grande região metropolitana, e esse que a gente falava, o Peru profundo falou, né, o povo falou. Então, a gente observa, pelo que eu estava estudando e analisando, historicamente, realmente, essa região de costa e essa região sul, né, região sul
amazônica, de selva, né, em que a chegada do Estado ela é mais precária, é uma votação que você conseguiu cativar uma votação de oposição mesmo ao uribismo, né? E algumas cidades grandes também. Bogotá é muito responsável pela vitória também, né, de Petro e Francia Márquez. Mas os redutos do uribismo, eles permanecem, né, como do voto tradicional conservador, né, principalmente ali naquela parte oriente da fronteira com a Venezuela. A gente estava analisando aí essa parte azul ao leste, né, aí à direita, que faz a fronteira com a Venezuela. E esse centro é bem interessante, que é o voto da periferia mesmo, né, do entorno, dos arredores, né, e dessa população, como a gente vai falar daqui a pouco, talvez assim, da Francia Márquez, com mais detalhe, de onde ela vem, né? De onde o Gustavo Petro também vem. Então, é muito interessante observar um país e triste ao mesmo tempo, né? Um país muito cindido, né? Um país muito dividido, e um país que passou por mais de 50 anos de uma guerra profunda, e que não consegue, e é hoje um dos grandes desafios do Gustavo Petro e da Francia Márquez, de fazer essa grande reconciliação nacional pela paz, até para enfrentar isso aí, né? É bem interessante observar essa votação nesse sentido. Ana, posso te complementar numa coisinha que achei muito interessante a tua fala? É uma reivindicação comum em movimentos populares, em movimentos sociais, em organizações de esquerda na Colômbia, o combate ao que se chama de andinocentrismo, né? Como se a ênfase da Colômbia, o centro da Colômbia, estivesse na região andina. E as regiões de selva, as regiões pacíficas, que Vanessa brilhantemente falou, né? São compostas por populações, né? As regiões de costa são compostas por populações negras que vieram sequestradas do continente africano para cá, né? No processo de escravidão, e populações indígenas também estão muito concentradas ali. Então, claro, não quer dizer que essas populações não estejam nas regiões andinas, de forma alguma, mas existe uma distribuição demográfica diferente, e, sobretudo, existe uma Colômbia racista que se projeta como andina somente, como branca somente, o que definitivamente não faz parte da realidade, né? Me lembrou muito, gente, do processo de Bolívia e de Peru, né? Bolívia, quando eles dão o golpe, e aí a Janine Anês fala, gente, pode voltar agora, volta vocês para né, o Alto, volta para... Aqui vocês não têm nada que fazer, né? Onde está o centro do poder. E me lembrou também muito a eleição do México. Daqui a pouco até a gente pode colocar, talvez, Lucas, aquele gráfico da abstenção, porque a abstenção diminuiu. Isso quer dizer que as pessoas foram votar. A população que está desacreditada desse Estado. Eu acho que a Vanessa falou isso também ontem no programa que a gente participou lá no Ópera, que se deve a essa queda da abstenção, ou seja, a aumento da participação à vitória. Porque quando terminou aquele primeiro turno, né, Lucas, e a gente olhava para os dois, aí a gente ficava assim, meu Deus, ele tem para onde crescer, o Rodolfo, porque ele pode pegar os votos do Fico Gutierrez, os votos do Fajardo, sei lá, o voto da Bittencourt, que apoiou, por fim, ele, né, o Rodolfo Fernandes, e o Petro vai pegar que voto ali, que ele já pegou tudo, será? E o que eles fizeram? Eles potencializaram os votos nas regiões onde eles já tiveram. Então, quando você olha aquela faixa amarela do gráfico, eu estava olhando ali aumentar a participação, às vezes, em 8%, 10%. E naquela região azul, que votou conservadoramente, a elevação da participação foi menor. Foi cerca de 2%, em algumas regiões, estava vendo esses dados. E aí, olha aí, ó, o gráfico, 41%, quase bateu lá na década de 90, quando foi a eleição do Pastrana, que a abstenção foi de 37%. Né? Foi uma... Só pegando esse gancho, foi uma participação histórica, né? O Petro, tanto nome na cabeça... O Petro teve aí 11.281.013 votos, isso na contagem rápida, esses dados mudam um pouco na contagem oficial, mas o que é interessante, essa estratégia do Petro foi uma estratégia Trump, né?
O Trump fez isso. O Trump, ele não focou a eleição dele em convencer as pessoas em lugares onde era democrata. Ele focou em fazer com que os republicanos fossem votar e que as regiões, os swing states, que ele via que ele tinha a possibilidade de ganhar, ele focou ali a sua estratégia. O Petro fez exatamente a mesma coisa. O Petro focou nessa região de costa, região amazônica, onde ele já tinha a preferência do eleitorado, e soma-se a isso, a gente está destacando aí a inteligência política, né, dessa campanha do Petro. Por outro lado, tem também um desencantar com o Rodolfo Fernandes. Um pouco do que a Marília falava, o Rodolfo ele não se colocou, não é que ele não se colocou uma direita contundente. No primeiro turno ele ficou confuso e meio que não sabe lá o que ele é, não é direita, não é esquerda, não é centro, não é nada, é uma massa disforme, e aí as pessoas entraram nessa, mas ele ganhou o apoio do uribismo e ele ficou envergonhado com o apoio do uribismo ao mesmo tempo. Então ele não abraçou isso. E ao não abraçar, os uribistas falaram, pô... Então, muita gente se desencantou. Antioquia, que é o estado uribista supremo, né, onde está a cidade de Medellín, que foi a única cidade grande, é a segunda cidade maior da Colômbia, a única cidade grande em que o Petro não ganhou, né, das 5 maiores, mas o Petro melhorou muito a votação dele em Antioquia e em Medellín. Enquanto é isso, tipo, as pessoas de direita, os conservadores, aquela gente... não foi votar. E aí tem um voto muito jovem, muito provavelmente as mulheres também se convenceram a votar pelo Petro, porque as mulheres no começo estavam com o Rodolfo, mas o Rodolfo falou tanta porcaria, deu tanta bola fora. Esse homem era um Bolsonaro, ele é mistura de Bolsonaro, gente, desculpa, é Bolsonaro, Trump com Silvio Santos, é uma mistura de um monte de coisa. Porque como Bolsonaro, ele não pode falar, porque se solta ele para falar o que der na telha, ele só fala porcaria. Então ele comparou Maria com prostituta. Ele falou que as mulheres tinham que ficar em casa cuidando de filho. Ele é muito machista, falou muita bobagem. E aí as mulheres acabaram também. Aí não dá para saber ainda se elas resolveram não ir votar ou se elas se resolveram por Petro. Porque, obviamente... apesar, eu acho que a gente vai falar mais da Francia Marques, da sua importância, de como ela é feminista e militante, mas nem todas as mulheres, ainda mais colombiana, onde você tem ali um interior bastante conservador, nem todas estão dispostas a dar seu voto numa figura feminista. E aí entra a importância do Rodolfo com o seu conservadorismo, a Marilene, que era a vice dele, muito conservadora, super católica. Então, tudo isso jogou um peso, mas no final... eu acho que esse desencanto com o Rodolfo também foi fundamental para que muitos deixassem de votar, porque ele soma os votos do Fico. De fato, o Fico entregou o que prometeu. O uribismo entregou os 5 milhões de votos. Esse mapa mostra, né? Esse mapa aí mostra. O vermelhinho virou azul, né? Olha mas lá, o próprio Rodolfo perdeu. Acho que ele perde, parece que 1 milhão de votos, que votou nele e deixa de votar, uma coisa assim. Tem uma região ali perto ali do centro que muda de cor, né? Que vai do azul pro amarelo. Eu queria trazer um outro mapa, gente. Já que a gente está falando tanto de mapa, vocês falaram bastante sobre a questão do voto indígena e do voto negro, e tem um mapa. O Marcos Queiroz ele comparou esse mapa que a gente está vendo aí, do segundo turno, com o mapa da distribuição da população, o mapa demográfico da Colômbia. E é muito similar, né? Se a gente for olhar, se a gente for comparar, as regiões em que o azul é mais escuro são as regiões mais brancas. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. As regiões que são mais douradas ali em volta são as regiões mais negras, e as regiões mais vermelhas são as mais indígenas. E são as regiões, né? Quanto mais negro, quanto mais indígena, mais voto para Gustavo Petro, né? E Francia Marques, né? Muito interessante isso, né? E eu queria aproveitar, então, já que a gente falou tanto dela, falar um pouquinho sobre Francia Marques, né, que ficou o grande assunto, muita gente comentando bastante sobre ela. Eu vi alguns comentários, vi gente reclamando que não dá para colocar ela só como... ela não chegou ali do nada, né? Eu acho que é importante também
lembrar que ela não chegou ali do nada, que ela constrói uma militância. Quando a Marília veio aqui da outra vez, ela falou sobre o que representava, né, estar a Francia Marques na vice. A gente ficou conversando sobre, achava que seria um liberal, eu achava que ia ser um liberal de vice, e foi Francia Marques de vice. E eu queria que vocês comentassem brevemente, então, quem é Francia Marques, o que representa essa vice-presidência, e também um pouquinho de quem é Gustavo Petro, né? Que a gente fala tanto dele, mas eu acho que é interessante também lembrar um pouco a trajetória política de Gustavo Petro. Começo pela Marília? Pode ser, posso começar, vou tentar não me estender muito também para dar tempo de todo mundo falar. Bom, gente, é até difícil saber por quem começar, assim, porque são trajetórias de vida muito diferentes, mas que, na minha avaliação, tem um acúmulo político não necessariamente semelhante, mas muito complementar, assim. Eu acho que, na verdade, vou falar um pouquinho o que eu acho que está no centro do programa do Pacto Histórico e daí puxar um pouco a biografia dos dois. Pode ser, Lucas? Só para ir complementando um pouco a minha resposta. Boa. Eu acho que o Pacto Histórico ele se elegeu com um programa absolutamente antineoliberal, né? Eu acho que esse é o elemento central, o antineoliberalismo e o anti-extrativismo. Isso é importante em função da biografia, muito, também do Petro, mas sobretudo de Francia Marques. E é um projeto político que está muito ligado à dignidade, né? Ao combate à precarização da vida. Eles falam muito da potência da vida, né? Então, assim, isso é importante num país que, historicamente, as disputas eleitorais foram centradas na guerra, né? As disputas eleitorais pareciam um plebiscito sobre guerra e paz. E essa não foi uma corrida eleitoral baseada nisso. Então, assim, foi uma campanha muito bonita, baseada na potência da vida. Tanto que eles falam, né? Colômbia, potência mundial da vida. Então, assim, eu acho que esse é um elemento central. Francia Marques é uma mulher negra, mãe solo, hoje em dia advogada, mas que passou uma parte importante da sua vida como garimpeira, uma pequena garimpeira, e outra parte da sua vida como empregada doméstica. Então, ela é de uma trajetória muito popular e periférica. Mas a vida política dela, ela foi se iniciando muito ao redor da luta anti-extrativista. Então, ela fez uma luta muito importante, ela é da região do Cauca, do departamento do Cauca, na costa pacífica, e ela tem uma trajetória muito ligada, ela iniciou a vida, a militância dela, o ativismo social dela, na luta por um rio. Eu perdi o nome do rio, eu tinha até anotado para a gente falar um pouco com isso. Ovelha. 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 Eu lembrava que era alguma coisa com V. Ovelha. E, então, muito ligado ao combate a uma represa que estava sendo construído aí. Então, a trajetória dela foi muito construída ao redor do anti-extrativismo, e esse é o elemento central dela, fazendo um paralelo com Gustavo Petro. Gustavo Petro já vem de um cenário muito mais urbano, né? Gustavo Petro é ex-prefeito de Bogotá, ele é ex-senador, e ele teve, na década de 80, ele participou de uma guerrilha chamada M19, que teve seu processo de deposição de armas nos anos 90, enfim, esse é um processo um pouco diferente da vida dele. E desde o processo de deposição de armas, a entrada da vida na disputa institucional dele, na disputa eleitoral dele, enfim, ele foi caminhando muito ao redor do anticapitalismo, antineoliberalismo e tudo mais, mas veio tracejando também uma agenda ligada a questões ambientais. Então, quando ele foi prefeito de Bogotá, ele até saiu um ano antes, ele foi afastado, porque, enfim, uma série de denúncias profundamente injustas chegaram em cima dele. Esse é um episódio à parte, sobre o qual a gente pode conversar depois, mas ele fez uma prefeitura muito interessante em termos, sobretudo, da agenda de segurança pública, assim. Foi um governo muito progressista nesse sentido, assim. Mas, enfim, quando eles chegam no Pacto Histórico, conjuntamente, assim, né, ainda que disputando prévias, e depois do processo as prévias foram um processo muito importante para que Francia Marques se estabelecesse na fórmula como vice-presidente, né? Acho que esse é um elemento central da gente dizer isso. Ela só é essa potência porque aconteceram as prévias e ela teve uma votação absolutamente impressionante de 700 mil votos, né? Enfim, é uma votação impressionante para alguém com a trajetória dela. Mas eles chegam nessa agenda que consolida muito a combinação do antineoliberalismo com o anti-extrativismo. Então, eu acho que esse é um ponto muito central que eu queria começar a destacar para passar já a bola para a Vanessa, que eu acho que é muito interessante da junção da trajetória dos dois, né? Um de uma trajetória de ex-guerrilheiro urbano,
que depois vai para a vida institucional, mas com uma realidade completamente diferente. E ela, que vem da luta anti-extrativista, e eles chegam nessa conjunção, que eu acho que é uma proposta política muito interessante para a esquerda latino-americana em 2022, né? É repensar o conceito de desenvolvimento a partir de uma relação não predatória com a natureza. Que eu acho que, assim, depois eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre esse novo ciclo da esquerda, mas que eu acho que esse é um elemento decisivo, assim. Eles constroem esse projeto muito ao redor disso, né? Que eles chamam de paz, justiça social e justiça ambiental. Eu acho que isso vem da biografia deles. Mas deixa aí para a Vanessa seguir. Só, eu estava aqui um pouco fazendo conta, porque chegaram os dados finais já da contagem. Aumentou um pouco a cifra de cada um dos candidatos, e a participação chegou a 58,17%, a maior da história recente do país. Bastante interessante. A diferença entre os candidatos foi para 687.649 votos. Bom, voltando aí ao gancho da Francia Márquez, né? Vou me deter um pouco nela, porque as pessoas tá me irritando um pouco essas manchetes. Francia Márquez, a primeira vice-presidenta negra do país. Ai, tá, é óbvio, você olhando para ela, você vê que ela é negra, né? Mas eu acho que a gente já devia ter passado, aqui no Brasil, já devia ter passado do ponto de ficar comemorando o fato de fulano ser negro, ser eleito candidato em um outro lugar. Isso só escancara o racismo que existe no Brasil, porque a gente coloca essas manchetes porque é impossível pensar que no Brasil uma mulher negra vai chegar a qualquer posto desse tipo, enfim, num curto prazo. O que é de fato relevante na figura da Francia Márquez não é nem o fato dela ser negra ou dela ser mulher, é o fato dela ser absolutamente consciente do seu lugar de classe. Ela sempre colocou que ela era uma mulher de los nadies, uma mulher que representa os ninguéms, as pessoas que foram esquecidas completamente durante toda a história colombiana. Então, nos 214, creio, anos de República Colombiana, foram as pessoas que nunca tiveram espaço, voz, lugar, que nunca estiveram. Quando Francia Márquez sai um pouco dessa história que a Marília contava, quando ela sai de La Toma, eu estou escrevendo um perfil da Francia Márquez, um dia vai ficar pronto, e aí a gente vai... Quando Francia Márquez sai da comunidade de La Toma, que fica em Soares, ali no Cauca, não é na parte da costa, ou seja, não é perto da praia, né? É mais para o interior do país. Assim. Quando ela sai dali, uma região completamente rica em água, em potência de vida, quando ela sai dali e marcha junto a... Começaram 15, depois se somaram mais e ficaram 60, e terminaram, acho que 118 mulheres. Elas marcham a marcha dos turbantes, elas saem, caminham por 22 dias até chegar em Bogotá. Por quê? Para parecer que ela faz isso? Para fazer ali uma caminhada tipo aquela do Paulo Coelho lá, o caminho de Santiago de Compostela? Obviamente não. Ela sai dali porque ela viu que ela não conseguia chegar nas instâncias de poder. O poder não estava nem aí para ela, estava e andando para ela, para eles, para a luta por um rio, o Rio Ovelha. Vocês podem pensar que é um rio tipo o Amazonas, um rio gigantesco, o Rio Paraná. Não, é um riozinho pequenininho, mas aquele rio é fundamental, porque é dali que que aquela comunidade fazia a mineração artesanal e de onde tirava uma graninha para comprar arroz, para comprar comida. Eles também vivem de subsistência, de agricultura de subsistência. Então, ela fala, cara, eles não estão nem aí para isso aqui. E ela resolve caminhar com essas mulheres para se fazer ouvir. Quando chega em Bogotá, é justamente isso. Ninguém estava nem aí para ela, ninguém deu ouvidos. E aí, então, elas ocupam o Ministério do Interior, ficam lá, sei lá, 10 dias, e dizem que não vão sair, fazer uma ocupação. E, por fim, o Juan Manuel Santos, na época, era o presidente, e o seu ministro resolvem ouvir o que aquelas mulheres malucas tinham para dizer, e aí ela se faz, então, nacionalmente conhecida. E a partir daquele momento, não tem volta atrás. Então, eu também acho que existem pessoas no mundo
que não tem muito livre-arbítrio. A partir do momento em que ela tomou aquela decisão intempestiva de fazer essa marcha, o que ela ia fazer? Voltar e se esconder em Latoma? Voltar? Aliás, ela nem estava mais em Latoma, ela estava em Cali, porque ela estava refugiada, ela teve que sair de lá porque a vida dela estava ameaçada, então ela é uma das deslocadas da guerra da Colômbia, inclusive ela foi para Havana, participou dos diálogos de paz. Então, o que ela faria? O que ela poderia fazer? Ela não tinha passo atrás, ela não tinha como regredir na luta política dela. Então, ela dá um passo adiante e logo na sequência ela fala: vou ser candidata à presidência da República. Todo mundo falou: mano, louca, que isso? Como? E ela faz, e ela vai, e ela disputa, ela arruma espaço, ela quis fazer o partido dela, Sou Porque Somos, não conseguiu... em torno do movimento, que era em torno dela mesma, não conseguiu entrar no Pacto Histórico, conseguiu apoio das feministas, foi um processo super complexo para ela, para todos ali, porque ela teve muita disputa com o próprio Petro, que não é dos mais feministas, né? Ele se pinta agora mais feminista, mas sabemos que ele não é, e como muitos homens brancos da esquerda não são. E aí, enfim, tem bastante disputa ali, ele melhora, né? Ele avançam, e Francia Márquez, então, representa os nadies, as nadies, representa essas pessoas que não foram, que nunca foram, e agora são. Então, assim, eu acho que é isso, é mais lindo do que o fato dela ser uma mulher negra. Até aí a Kamala Harris também é, gente. O Obama era um homem negro, e estão fazendo o que estão fazendo, né? Então, a relevância da Francia Márquez é ela ser essa potência comunitária, essa mulher que vem do nada e que chega no lugar, ainda não é o mais alto, esperamos que talvez ela chegue lá, mas assim, que sai do nada e que chega num dos lugares mais altos que alguém pode estar, para representar aqueles que não chegam, aqueles que nunca foram ouvidos. E só mais uma coisa curiosa, ela dizia que, e eu ouvi isso, o Petro falar isso, eu falei, mas por que ele está dizendo? Falou que ela ia governar desde o Vale do Cauca, que é, né, de onde ela... Falou que ela ia governar do Cauca e ia ter um governo paralelo lá, e eu falei, mas... E é justamente porque ela dizia isso, que ela queria tomar posse, uma posse simbólica, na comunidade dela, em Latoma, com a família dela de 11 irmãos, a mãe, os sobrinhos, e aquela... família negra, né? Aquela montanhada de gente e tal, porque essa era a simbologia que ela queria levar para a Colômbia. E é isso a Colômbia humana, né? Isso é viver saborosamente. E eu acho, Vanessa, só complementando assim, porque eu compartilho o mesmo incômodo que tu, assim, de ver as matérias colocando na manchete a primeira mulher negra, claro, e é maravilhoso que a Colômbia tenha uma vice-presidenta mulher negra, assim, de forma alguma a gente está questionando isso, mas em alguma medida focar só nisso é um posicionamento até liberal, assim, né? Apagar, invisibilizar toda a trajetória. Continua invisibilizando, né? Continua invisibilizando, né? Exatamente, assim, ela está no poder, mas a trajetória política dela é apagada, né? Não, pô, ela é muito mais que isso. Ela tem uma trajetória fenomenal, ela tem uma trajetória de luta, é uma luta comunitária, enfim. E tem uma dimensão muito anticapitalista nesse processo que é apagada, né? Quando tu simplifica ela. Então, enfim, eu tenho o mesmo incômodo. Eu acho eu já falei isso em todos os programas que eu fui. Eu sou apaixonada pela história da Berta Cáceres também, né? De Honduras. Gente, eu acho a trajetória das duas tão parecida, porque a Berta também era um rio. Eu também não lembro o nome do rio, mas era um rio. E aí tinha a comunidade indígena. E também foi muito parecida essa coisa da marcha. E a marcha ao longo do rio. E foi pega numa emboscada justamente por lutar pelo que a França cresceu ali lutando na região dela contra as grandes mineradoras. A Berta lutava contra as grandes... não era hidrelétrica, mas era o sistema de energia, né? As empresas de energia na exploração do rio, né, das águas, né, e elas receberam os mesmos prêmios internacionais, aquele prêmio que dizem que é o Nobel da questão ambiental, e a França já foi ameaçada como a Berta era, e felizmente a França sobreviveu e a gente, né, conseguiu chegar nesse lugar, não foi pega numa emboscada. Apesar eles falam isso, a França é a Berta Cáceres que não morreu. Eles falam isso? Eu não vi isso, porque, gente, desde o primeiro momento que eu conheci mais a história da França, eu falei, gente, é a Berta que sobreviveu. É a Berta que sobreviveu. E também, eu não sei se vocês viram, também tem a presença muito forte da Marielle Franco, né?
ela também reivindica aquela cena é muito forte dela erguendo o nome da Marielle, porque isso demonstra, quando a gente fala da Berta, fala da França, fala da Marielle, a gente está falando de uma nova geração de esquerda. A gente talvez fale um pouco disso daqui a pouco, né, Lucas? Não sei, já deixar essa pergunta aí para as meninas. A gente está vivendo um novo momento de ascensão de governos progressistas de esquerda, cada um com as suas diferenças nos países aqui da América Latina e da América do Sul, né? Tem gente até fazendo checklist já, né? Só falta o Brasil, falta o Paraguai, o Uruguai, o Equador, que está aí conflagrado. E existem características desse novo momento que são diferentes daquele primeiro momento, lá do final dos anos 90, que veio Chaves, aí veio Lula, veio Kirchner, veio todo mundo, veio Evo. Então, essa característica de trazer a pauta econômica, a pauta de classes, como a Vanessa trouxe muito bem, que a França é muito bem estabilizada, muito bem parada nessa questão de saber o seu lugar de classe, com os temas ambientais, o tema dos direitos das mulheres, os temas da questão racial, os temas dos direitos LGBTs, os temas indígenas. Eu acho que essa é a novidade, digamos assim, desse novo momento, e com as particularidades de cada um, né? A gente vai ter críticas ao processo do Chile, a gente vai ter crítica ao processo da Argentina, a gente vai ter crítica ao México, mas parece que há um sentido comum, né, meninas? Até perguntar para vocês, assim, não sei se o Lucas queria também fazer outra pergunta. Há um sentido comum integracionista e anti-imperialista, eu acho também, nesses, uns mais, outros menos, né? Mas nesses governos. Só pegar uma carona, Ana, aproveitando então, tem um tweet tá aparecendo? Do Lopes Obrador. Ele fez um fio assim que eu achei fantástico, fiquei até super. Ele não só comemorou a vitória, ele fez um fio e aí tá. Eu pensei até em chamar o programa por isso, né? Ele fala que talvez essa vitória seja o fim, né, de uma maldição que a Colômbia teve, né? Uma fala aí do Garcia Marques, né? Enfim, não tá meio ruim de ler, porque ficou muito. Ele recuperou esse episódio que é trágico e fantástico, né? Do assassinato do Gaetan, e ele estava indo de tarde ia se encontrar com o Fidel Castro, né? E o Garcia. Imagina, gente, esses três personagens históricos juntos em Bogotá, assim, né? Fidel, Garcia Marques, o Gaetan, e ali foi o trágico, né? O assassinato trágico do Gaetan, que desatou essa tragédia que realmente eu não tinha pensado nisso, eu não tinha nem visto esse Twitter do Obrador. É como se fosse um fechamento desse ciclo, né? Como se Gaetan, de alguma forma, tivesse sido eleito agora por outras vias. Né? A gente até falou, só uma menção assim, antes de responder essa pergunta, a gente até falou numa outra live que a gente participou, que é como se a eleição de Gustavo Petro tivesse fechado o longo século XX na Colômbia, né? Agora a gente pode ir adiante nas nossas agendas, agora a gente pode honrar os nossos mortos, agora a gente pode chorar aqueles que a gente perdeu, porque a gente já elegeu um governo que quer a paz. Exatamente. Não vai ser fácil. A Vanessa fala que não enterrou o uribismo, tá bom, não enterrou, eles estão fortes no Congresso, eles estão fortes no setor econômico, eles estão fortes nos militares, mas foi uma derrota para eles. Mas já é a primeira pá, né, de terra, tem que jogar terra, gente, tem que enterrar. Tem que começar, né? Tem que enterrar custe o que custar, mas é um processo. Essa questão, né, eu acho muito interessante esse tweet, eu também não tinha visto, muito bonito. E eu também vi uma questão do Garcia Marques, a questão das borboletas de Macondo, né? Então, as mariposas amarelas e não sei o quê. Então, também tinha um tweet falando que domingo o país se llenou de mariposas amarillas, né? Tipo, estourou ali as borboletas amarelas, que são as borboletas da paz. E uma coisa também legal disso que a Marília falou, eu entrevistei a líder política do Comunes, que é o partido que sai do processo, né, das Farc, e o que ela falou foi uma coisa linda, assim, que várias questões que a Colômbia está se deparando agora não podia se deparar antes, essa questão da justiça e do vamos adiante, porque o ressoar dos tiros, né, do barulho dos fuzis, impedia
que se escutassem outras coisas. E a partir do silêncio trazido pela paz, por esse silenciamento dos fuzis, a Colômbia pode realmente ir adiante e colocar suas outras pautas. Inclusive o tema das fraudes eleitorais, não sei o que, essa disputa eleitoral, por que a esquerda nunca tinha chegado na Colômbia no poder? Não era porque os colombianos são conservadores, como muita gente fala aí. É porque justamente esse barulho das armas impedia que as pessoas se detivessem em outras lutas. Como essa luta eleitoral nos territórios, como você poder fazer campanha política. Uma amiga em Medellín me falou que numa cidade próxima ali em Medellín, estamos falando de Antioquia, berço, né, do narco-estado ali, para fazer campanha eles tinham que fazer com mais de 10 pessoas, porque eles eram ameaçados nas ruas, uma pessoa chegou a tirar o revólver para ela, ameaçando, porque ela estava distribuindo panfletos do Petro. Então, ainda é um ambiente muito complicado, né, nesses termos de violência, mas caminha, né? Agora se caminha. Eu queria aproveitar isso e lembrar, né? A gente sempre fala isso, né, Ana? A gente sempre pega esses números da violência, né? O governo de Iván Duque boicotou a paz de uma maneira muito agressiva, e a gente tem esses números, né, de 930 lideranças sociais assassinadas durante o governo Iván Duque, foram 261 massacres, né, com 1.144 vítimas. Então é uma coisa assim muito, muito séria, né? Essa violência na Colômbia, essa violência de Estado. A Francia Márquez, no discurso dela, ela reforçou muito isso, né? Ela chegou até a se emocionar falando um pouco disso. Sobre esses últimos números que você mostrou são do Paro Nacional. É para mostrar que o que se fez em 2 meses, né, de violência. São apenas 2 meses, entre final de abril e final de junho do ano passado, né? Um exemplo, brutal, né? E a gente tem uma notícia agora de que, né, o ELN, o Exército Nacional de Libertação Nacional, ele está disposto a retomar os diálogos, né, que foram construídos em 2018 e foram interrompidos pelo governo Duque, né? Então a gente tem um cenário de construção de paz possível na Colômbia, né? Então acho que é uma coisa importante, né, a gente pensar de fato que esse horizonte de paz ele existe, né? E até é surpreendente, né, a gente ver de fato a paz se constituindo na Colômbia. Tinha até um vídeo do Camilo Poço, do Indepaz, mas acho que não vai dar tempo de colocar. Mas eu queria retomar sua pergunta, Ana. Não sei se vocês querem comentar, Vanessa e Maria, querem comentar sobre essa questão. Eu queria retomar a pergunta que acabei de... Era a pergunta, eu esqueci. A pergunta sobre a América Latina, né? Sobre essas novas lideranças, sobre esse novo momento, né? Sobre essas comparações que são feitas com vários países. Eu tinha pego o Obrador meio que para dar um exemplo, né, de como há uma certa consolidação dessas lideranças, desse alinhamento dessas lideranças, né? A gente viu o Eduardo Bolsonaro nas redes surtando, a gente viu ex-ministra Damares surtando nas redes sociais, dizendo que, condenando o processo de paz, sabe? Porque é isso, para eles a guerra vale muito, né? A guerra é positiva para o uribismo e é positiva para o bolsonarismo. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês veem esse novo momento, né, dessas novas lideranças, retomando aí a pergunta que a Ana fez. Eu começo ou tu começa, Vanessa? Vou adiante, então. Bom, gente, acho que essa é uma pergunta muito interessante, assim, por 3 elementos principais. E o primeiro deles, eu acho que é o seguinte. Desde do primeiro ciclo, né, a primeira onda rosa, considerando que talvez agora a gente esteja numa segunda, que nem sei se chamaremos assim ou não, acho que o futuro dirá. Existiam múltiplas esquerdas na América Latina, seguem existindo múltiplas esquerdas na América Latina, né? Existia a esquerda mais ligada ao bolivarianismo em alguma medida, existia a esquerda talvez um pouco mais moderada de Brasil, de Argentina, enfim, no poder, né? Eram esquerdas com perfis diferentes, que em alguma medida, inclusive, pensavam de forma diferente o processo de integração latino-americano, né? Tanto que talvez a ALBA, criada pela Venezuela, por Cuba, seja o melhor exemplo disso. Assim, é um projeto diferente de integração em relação ao que o Brasil, a Argentina pensavam. Mesmo assim, conseguiu-se chegar a uma arquitetura institucional muito importante. Aqui na América do Sul, sobretudo, na América Latina, a CELAC, né? A CELAC é muito importante também. Mas aqui na América do Sul, a Unasul foi uma criação muito importante para diversos elementos, para a integração social, para a integração econômica,
Mas um elemento que eu acho central da criação da Unasul é a garantia da paz. Porque a gente sempre pensa a América do Sul como um continente relativamente pacífico, que não tem guerra entre os países, e isso só aconteceu na época, na minha avaliação, por exemplo, que não eclodiu uma guerra entre Colômbia e Venezuela ali 2007, 2008, porque a Unasul estava nascendo e estava garantindo a paz. E eu sempre lembro do nosso eterno ministro Celso Amorim falando sobre como, na época, ele, enquanto nosso chanceler, dizia que a paz era a construção diária. Era o dia a dia que ele sentava, que ele ligava para um, que ele ligava para outro, para garantir que tivesse tudo pacífico. Então, assim, eu acho que a Unasul, para mim, é fundamental para a gente pensar o que significa desenvolvimento para a América do Sul. A gente tem os governos de direita que esvaziam completamente essa conjunção dessas nossas instituições internacionais, e a gente chega no momento que a gente está hoje, em que novos governos de esquerda estão sendo eleitos. E eu acho que, por exemplo, a eleição de Gustavo Petro na Colômbia é muito importante para o Brasil também ter um diálogo internacional, assim. Porque a gente tem os governos de esquerda, a gente segue tendo governo de esquerda na Venezuela, a gente segue tendo governo de esquerda no Peru, na Bolívia, mas um aliado do tamanho de Gustavo Petro para fazer a reconstrução dessa integração regional é fundamental. Então, acho que assim, esse é um primeiro momento, assim. Não estamos elegendo governos de esquerda, mas estamos elegendo múltiplos governos de esquerda que pensam a América do Sul e a América Latina. Inclusive, eu achei fenomenal que no momento no discurso da vitória de Gustavo Petro, ele falou que quer promover um grande diálogo sem excluir nenhum país. Ele, inclusive, nem se falou latino-americano, ele falou americano, porque ele citou os Estados Unidos junto para fazer um debate ambiental. Assim. Então, a sinalização dele é sempre o internacionalismo, né? Ele quer pensar a nossa região. Acho que esse é um primeiro momento. Assim. A relação com os Estados Unidos provavelmente vai ser conflitiva, mas foi uma sinalização pacífica ali que ele fez, né? Esse é o primeiro elemento que eu quero destacar. Assim. Existe massa crítica pensando a retomada dos nossos processos de integração. E isso é muito bacana. Eu vou falar, só para você ler um pouquinho mais, porque eu acho que uma sinalização muito encantadora nesse sentido também foi quando a Argentina garantiu a sobrevivência de Evo Morales durante o golpe de 2019, garantiu o translado dele para o México, e quando ele retornou, ele entrou de braços dados com o presidente. Assim. Aquilo foi muito bonito. Assim. Nosso internacionalismo está vivo, a gente pensa coletivamente a América Latina ainda. E a eleição de Petro é fundamental nesse sentido. Mas eu acho que tem outros dois elementos assim que estamos elegendo esquerda, mas agora são outras esquerdas. No sentido de que há uma ampliação visível dos debates de gênero e raça nas esquerdas latino-americanas. Isso já é um debate incontornável para qualquer esquerda. Quer ser de esquerda? Vai ter que ter mulher, vai ter que ter negras e negros, vai ter que ter indígena. Né? Por mais que tentem escapar, isso é inevitável. Assim. Eu acho que talvez o debate LGBT não tenha avançado tanto, ainda tem uma série de questões, apesar de todos os avanços que a gente teve nas agendas LGBT, mas a agenda de gênero e a agenda de raça é muito consolidado. Assim. Desde Ni Una Menos até os estalidos sociais, na Colômbia, inclusive, né? Foram as mulheres com seus olhos vendados que garantiram o início de estalido social, cantando aquela música das chilenas Las Tesis, para a gente ver como o nosso feminismo voa, né? Enfim, nosso feminismo não tem fronteiras, compartilha muito repertório. E um último elemento é isso que eu já te falei um pouco de meio ambiente. Assim, eu acho que em quase todas as esquerdas latino-americanas, talvez com exceção da brasileira, talvez com exceção da colombiana, o grande racha, a grande grieta, é o debate da concepção de desenvolvimento, né? É o debate sobre o papel do meio ambiente no processo, é o debate sobre a questão climática. Eu penso muito na Bolívia, que é o exemplo que eu tenho mais proximidade, eu penso muito no Equador, aí já com diversas contradições, enfim, mas eu tenho a impressão que essa é o grande racha em grande parte das esquerdas latino-americanas. E isso está no centro da pauta. Agora elegemos Gustavo Petro dizendo que sim, meio ambiente vai estar no centro da agenda. Isso é uma sinalização para o resto do continente, né? Então, enfim, eu acho que tem esses elementos de diferença e vamos ver o que vai ser. Desculpa ter falado demais, gente. Vamos lá, vou tentar ser breve. Minha opinião pessoal sobre essas questões são: a primeira onda, eu falava ontem com a Ana Prestes, né, no Roda Mundo, e com a Amanda, a Fernanda,
Eu não acho que essa onda primeira devesse se chamar Rosa. Não sei quem botou esse nome e eu quero reivindicar junto a essa pessoa, que não é Rosa, aquela era a onda vermelha. A onda rosa é essa agora. É uma onda tíbia, uma onda desbotada, para mim. Então, eu acho que a defesa que esses governos de esquerda, supostamente, que estão chegando aí, é um posicionamento complexo, na minha visão. Porque, primeiro, Boric, Petro, o próprio Fernandes, eles não fazem nenhum movimento de, eu não vou nem dizer romper com o capitalismo, mas dessa questão que você colocava, de um desenvolvimento outro, né? Um outro desenvolvimento possível. O Petro fala isso, mas o Petro, ao mesmo tempo, coloca, a gente não vai sair do capitalismo, é isso mesmo, a gente vai ser capitalista. Óbvio que ele está sinalizando aí para as agências de questão do dólar e a questão, né, das bolsas de valores, mas é muito importante pensar que a gente não vai ter uma nova revolução vindo destes governos que estão eleitos, ou pelo menos não está colocado isso. Então, eu acho que é uma onda rosa, uma onda mais uma ondinha. E, por exemplo, agora, eu acho que essa ondinha ela pode vir dando espaço para que venha um tsunami, aí sim, entendeu? Um tsunami verde, feminista, ambientalista, que é esse movimento feminista argentino que vem com tudo, é uma coisa avassaladora, vem com tudo, a mulherada empoderada, a mulherada politicamente organizada, que está se organizando em bairros, em células pequenas, que se tornam células enormes. Então, você vê todas as manifestações que elas fazem. Não é de hoje, não é de ontem. Elas estão há décadas construindo esse movimento. Esse movimento se espraia para o Chile também. Então, a gente também tem esse movimento. Não é só feminista, também é ambientalista, é tudo isso junto, se juntando. Também a gente falava isso ontem, de conversas importantes que tem que existir entre movimento feminista, indígena, negro, somar tudo isso no que a proposta do Pacto Histórico é essa, né, da Colômbia, é você juntar esses movimentos todos numa plataforma que tem suas contradições, que tem seus problemas. E aí, falando em problemas, eu não chamaria o Petro de esquerda, eu chamaria de progressista, porque é isso, ele não propõe na sua plataforma, apesar de ter avanço na questão ambiental, mas isso é uma plataforma da França, não é uma plataforma dele. Então, ele incorpora isso para contemplar todos os movimentos que ela trazia junto com ela. A questão da integração eu acho sensacional, acho chave. Acho que aí vem o grande avanço que a gente pode dar, o grande salto. A gente não precisa ter movimento revolucionário agora, não sei se é o espaço, se é o tempo indicado, mas a gente precisa de se fortalecer, porque vimos qual é o efeito que a onda azul, que alguém já chamou de onda azul, que esses governos neoliberais, que esses governos aqui no Brasil fascista, o poder destruidor que esses governos têm para os nossos povos. E vimos o efeito disso também na Bolívia, no período em que a golpista Janine Áñez ficou no poder. Então, a integração ela é fundamental, porque ela, de alguma forma, também, quando a gente tinha esse processo integracionista, tentou se parar, né? O Maduro, quando era chanceler da Venezuela, ele tentou ajudar a parar o golpe do Paraguai. Não foi possível por uma série de questões internas, mas assim, a integração ela nos consolida enquanto democracia conjunta e nos faz agir como um bloco coeso. Por isso eu acho importante pra caramba a CELAC, fortalecer a CELAC em detrimento da Cúpula das Américas. E é isso, eu acho que, apesar de a Venezuela ser aí a prima pobre da América do Sul e ninguém quer abraçar a Venezuela e quer dizer que Venezuela não é o caminho, que Venezuela é isso, que Venezuela é aquilo, eu digo o contrário. A Venezuela nos próximos, que todo mundo caiu e o Maduro ficou, e por algum motivo ele ficou, e eu acho que isso tem que ser observado. Caiu Dilma, caiu o Lugo, caiu o próprio governo do Evo Morales, mas a Venezuela ficou, porque tinha povo na rua, porque tinha politização das pessoas, politização das massas, tinha as comunas organizadas, enfim, organizações em todos os níveis e uma política de enfrentamento midiático que nenhum outro país fez. A Venezuela empoderou a comunicação, tem até uma universidade agora de comunicação popular, uma coisa maravilhosa, linda. Então, assim, a comunicação é chave. Na Colômbia, se não enfrentarem o poder midiático, o governo, e não tiver povo na rua, o governo pode se debilitar muito, porque o oligopólio midiático colombiano é impressionante. A mesma coisa com o Chile.
O oligopólio no Chile é impressionante também, não tem meios alternativos fortes, não tem vozes dissonantes, só um lado fala, e é o lado das oligarquias, do status quo, do establishment, que muito lindamente na Colômbia se chama estabelecimento. Bom, sei lá se falei demais. Bom, Vanessa, muito obrigado. Olha só, eu queria me despedir da Marília. Marília já estamos no nosso horário, né? Acho que dá para falar mais um pouquinho aqui com Vanessa e Ana para a gente poder amarrar tudo, mas queria agradecer muito a participação da Marília aqui conosco. E falar, né, rapidinho que Petro e Biden já conversaram. Ele fez um tweet aí dizendo que teve uma conversa amistosa, mas dizendo que busca aí normalizar as relações diplomáticas mais igualitárias. Enfim, obrigado, Marília, pela participação. Se quiser dar um breve recadinho aí também. Valeu, gente. Quero pedir desculpa por ter que sair um pouquinho antes. Eu tinha que 7h30 já estar fora aqui. Estou com o tempo estourando, como sempre nessa vida, né? Valeu, gente. Adorei o debate. Certamente encontrá-los de novo em outros momentos. Beijão a todos. Obrigada, Marília. Sorte. Bom, gente, queria então, encaminhando para a gente finalizar, né, Ana? Já são 7h30, então queria saber de você, se você tem alguma questão para trazer ainda. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho também sobre Estados Unidos, né? Sobre como é que pode ser isso, né? A Colômbia sempre foi o pilar, né, dos Estados Unidos. Eu acho que foi a Natália Urbán que falou que derrubou-se, né, o principal pilar da direita na América Latina com essa vitória de Gustavo Petro, né, que vem aí para romper com esses 214 anos, né, de alguma maneira romper com esses 214 anos de oligarquias governando. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, né? Então, não, estava só fazendo uma observação sobre algo que a Vanessa falou, para polemizar um pouquinho. Acho que a gente vai discutir isso no futuro, digamos assim. Eu acho que tem um elemento aí ambiental na proposta do Petro, que não vem da França, que é a questão dos combustíveis fósseis. E que eu acho que ele foi ousado em colocar essa proposta. Né? Ele tocou numa ferida aí, numa questão importante, que é a questão do nosso tempo, do câmbio climático. Do fracking ou de não usar mais, de não explorar mais o petróleo? De não explorar, né? De ir eliminando bem dentro de uma agenda ambiental muito próxima do que se discute a partir da Bolívia, né? E em confrontação clara com a Venezuela. Aí ele está confrontando diretamente com a Venezuela. Eu acho que esse é um elemento que vem dele. E eu acho que quando a gente falou do Petro aqui, a gente trouxe pouco o Petro economista. Ele é economista, o projeto base, né, do programa de governo econômico, ele domina bem. Então, eu estou muito curiosa para ver quais vão ser as medidas. Uma outra notícia é que já houve hoje uma primeira nota do pacto histórico dos partidos que estão na coalizão, assim, com os primeiros passos. Eles falam isso, empeçou o câmbio, né? O câmbio começou. Então, eles estão animados, assim, de ir dando os primeiros passos, né? Aí acho que depois dá para procurar, a gente pode colocar lá no Twitter, né, Lucas? Compartilhar para quem quiser dar uma lida. Eu acho que esse foi. Eu não sei, vocês, gente, mas eu estou emocionada ainda com essa vitória. E quando eu vi esse negócio, eu falei, gente, será? Tá começando mesmo. Acho que a gente vai ficar com o coração na mão até agosto, né? Até 7 de agosto, quando eles forem tomar posse e começar esse governo. Não, então eu queria trazer mais esses elementos mesmo e vamos observar, né, como vai ser esse começo aí. Vanessa, eu queria complementar rapidinho a fala da Ana, só porque também eu fiquei muito emocionado, eu não acreditei, assim, quando veio o resultado, eu fiquei assim, gente, não é possível, realmente. Quando o Rodolfo reconheceu, eu falei, é isso, acabou. É aquilo, né? Só acredito vendo e vendo eu não acredito. Exatamente. Lucas, eu não falei dos Estados Unidos. Eu acho que merece um programa inteiro. Isso aí, eu acho que a gente ainda vai ver como vai ser essa reação. Eles logo cumprimentaram, né? Eu vi que o Blinken cumprimentou logo. Eu não vi nada do Biden, não sei se vocês viram. Eu vi só do Blinken, que logo ele tuitou e que vai ter uma, né? A Colômbia é muito importante para os Estados Unidos, não sei o quê, vão manter bem as relações, mas foi um golpe para eles, né? Eu fico pensando, gente, que deve ter uma caixa preta desse avião aí, deve ter
muita coisa para ser descoberta dessa relação Colômbia e Estados Unidos. Não sei. Gente, aquele assassinato lá, o magnicídio no Haiti, né, do Jovenel Moise, todas as tentativas de invasão e desestabilização da Venezuela. Será? Eu não sei se eles colocaram sigilo de 100 anos, igual o Bolsonaro, os documentos. Eu acho que vai ter muita coisa que a gente vai descobrir aí nesse período. Não, tem uma guerra aí subterrânea, eu acho. Vai ter aí uma confusão. Bom, Estados Unidos é a pergunta do milhão, né? Quem souber já bota aí, porque é complexo, está todo mundo meio apreensivo, esperando o que pode acontecer, esperamos que não aconteça nada. Quando eu coloco que o Petro... eu tô muito emocionada, Ana, mas eu tenho que fazer meu papel de pessimista. Quando eu coloco que o Petro ele não é de esquerda, ele é progressista, o que já é grande coisa, é maravilhoso, tá ótimo, vamos lá. Mas, por exemplo, ele tem um problema ainda com a Venezuela e ele vai ter que resolver esse problema com a Venezuela de uma maneira... Vai ser duro isso. Ele teve que se aliar, obviamente, aos liberais, a grupos colombianos mais conservadores, e que vão ter que aceitar um diálogo com a Venezuela. Não tem como. A Colômbia não ter relação com a Venezuela é a maior aberração latino-americana, provavelmente. Então, eu acho que eles vão ter que sentar, conversar, se entender, Maduro e Petro. Também não vi o Maduro, eu sei que saudou o Petro, mas não vi se teve resposta. Não sei se Petro vai chamar Maduro, porque o Boric e o Petro fazem parte aí de uma esquerda que não aceita a Venezuela, né? Que na primeira possibilidade está lá criticando, dizendo que não é democrático. Isso eu acho que joga joga fogo numa situação que, como a Marília falava antes, não é para jogar fogo, sabe? Quantas e quantas vezes Lula disse, e o chanceler Celso Amorim reafirmou já, que Lula ligava para o Chávez e falava: calma aí, hermano, segura, dá uma segurada. E foi essa segurada que não permitiu. Era Equador e Colômbia também, esteve aí na iminência de uma guerra, porque a Colômbia invadiu o espaço equatoriano, maior confusão, mas o Brasil segurando, teve não só o Brasil. Mortes, né? Umas mortes ali na fronteira, das Farc, né? Lembra? Teve entrou, né, no território do Equador. A Colômbia entrou para capturar integrantes das Farc em território colombiano, equatoriano. Então, assim, a diplomacia sul-americana, ela era muito forte. E hoje a gente vê presidente jogando lenha na fogueira, sabe? Para muitas vezes satisfazer uma imprensa, satisfazer um setor liberal, quando na verdade devia estar incentivando o diálogo na Venezuela. O Maduro já falou de novo aí, anunciou um novo acordo, uma nova conversa com a oposição. Então, assim, tem que incentivar a conversa, tem que incentivar a pacificação da Venezuela, tem que incentivar quantas eleições eles queiram fazer, eleições democráticas. Quer fazer eleição? Faça eleição. Gente que gosta de eleição. Então faz a eleição. Mas eu acho que, nesse sentido, essa esquerda ainda precisa aprender um pouco com a galera da velha guarda de uma diplomacia raiz, que não é ficar falando no Twitter, é ficar agindo nos bastidores. Isso vale mais no fim, isso vale mais do que a gente ficar aí alimentando essas tensões. E eu acho que os Estados Unidos jogam nisso, né? De a gente ficar alimentando essas tensões, que são tensões impróprias, vamos dizer. Tipo, imaginem que a Colômbia tem crianças venezuelanas imigrantes em um orfanato que não conseguem voltar para os pais, não se pode buscar os pais porque eles não têm contato diplomático. É uma loucura. Enfim, então é isso. Sobre o que o Biden vai fazer, não tenho a menor ideia. Quem tiver pode me ligar aí, pode mandar no WhatsApp, no Twitter, que eu não sei. Bom, gente, é isso. Acho que a gente tem muito assunto para falar ainda sobre Colômbia, ficar vigilante nisso, né? A Vanessa falou do Chile, e vai ter a Constituinte agora entregando a proposta final. Eu acho que o Petro tem uma diferença do Boric, porque ele está do lado da Venezuela, né? Então acho que para ele a coisa um pouquinho mais difícil, né? Tanto que o Boric, agora que chegou ao governo, ele está falando um pouco mais manso com a Venezuela, né? Até
até a gente surpreendeu, né, Ana? A gente comentou aqui. Ele condenou a exclusão da Venezuela na Copa das Américas, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Também. Vamos ver se Petro vai tomar essas mesmas atitudes, né, quando chegar, de fato, ao governo. Bom, gente, eu queria agradecer... O Obrador, né, Lucas? O López Obrador também, quando ele assumiu, ele falou, não vou tratar de relações internacionais, o Marcelo Ebrard é o chanceler, ele que cuida. Mas não tem jeito, esse lugar, eles acabam, por força das circunstâncias, eles acabam tendo que se posicionar e jogar. Né? E o Obrador está jogando uma partidaça, tá jogando muito nas relações internacionais, tá da hora. Craque do jogo. Bom, gente, então é isso. Vamos ficando por aqui nesse programa que a gente falou dessa vitória histórica. Sempre importante reforçar. A gente viu nesse final de semana um momento aí, uma reviravolta histórica para a Colômbia. Vamos seguir acompanhando, né? Porque a gente sabe, a gente celebrou muito a vitória de Pedro Castillo no Peru e hoje as coisas não estão iguais, né? A gente espera que não seja o mesmo governo, que o governo de Gustavo Petro de fato consiga. Bate na madeira, vira para lá essa boca. Não, acho que não tem nem comparação, gente. Dia após dia querendo derrubar esse homem. Não dá para comparar o que é a coalizão Pacto Histórico com o que é o Partido Peru Livre, não dá. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Um bom final de semana. Até a próxima. Até o nosso próximo programa. Obrigada, gente, pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Van. Tchau, Lucas. Obrigada, gente.